O Lula foi humilhado no Congresso, né, Fabíola? Alguma providência ele precisa adotar, né? Agora, hoje há dois grupos rodeando o gabinete presidencial, desde quarta-feira, desde do dia em que o governo foi humilhado, como disse, no Congresso. Tem a ala do vai ou racha, que defende que o Lula parta para a briga, e aí não é só entrar no Supremo, a briga mesmo, e há a turma do deixa disso, que tenta amenizar a irritação com palavras sensatas, pedidos de calma. No calor da derrota, o Lula se pintou para a guerra. Ele estava enrolado na bandeira da justiça tributária, falou em deflagrar uma luta política, esboçou até um embate do tipo ricos contra pobres, e no gogó ele dava como certo o recurso ao Supremo para reaver o dinheiro que o governo perdeu nessa votação do Congresso, alguma coisa em torno de 12 bilhões de reais que se esperava arrecadar com a elevação do IOF. Agora, à medida que o tempo passa, o Lula, se não reage, vai ganhando uma aparência de menino que ameaça quebrar a cara do coleguinha na escola, mas demora tanto a levantar da cadeira que vai injetando na cena uma certa ponderabilidade cômica. Então, um quebra-pau que começa com o governo acusando o Congresso de prejudicar os pobres e os congressistas chantageando o Palácio do Planalto para liberar verbas orçamentárias que escorrem pelo ladrão, uma briga assim é o tipo de briga que pede para não ser apartada. Tem muita gente torcendo para que essa briga seja levada às últimas consequências ou inconsequências. Há um certo entusiasmo de parte da plateia pela continuidade do conflito e até uma certa curiosidade sobre o vocabulário que estaria por vir. Mas a preocupação com a governabilidade inibe o instinto do Lula de sair atirando para todo lado, ainda que recorra ao Supremo. Há lá uma perspectiva de que o presidente ligue para os chefes da Câmara e do Senado para uma conversa. E no final das contas, Fabíola, vai prevalecendo essa regra, ou vão prevalecendo essas regras da emendocracia que mencionávamos há pouco. É um estranho regime em que a emenda parlamentar virou um outro nome para perversão, sem que nenhum pervertido precise se responsabilizar pelos resultados da devassidão. Então, estamos vivendo essa realidade. E se o Lula optasse pela briga desenfreada, uma briga como ele chegou a mencionar, vamos começar uma luta política, pelo menos para arrumar um discurso de campanha, ele precisaria explicar como governaria com um Congresso em chamas nos meses que o separam da corrida presidencial de 2026. Ele ainda tem muito governo pela frente, né? Então ele está como disse, está ali submetido à pregação desses dois grupos, o grupo do vai ou racha e a ala do deixa disso. Então, preciso ver até onde ele vai levar a sua disposição para a briga. Agora, a questão, né, Josias, é que, por exemplo, ele dá gás a essa briga, vai ao Supremo com uma grande possibilidade de perder, né? E aí vão ser duas derrotas, né? Porque ontem o doutor Marlon Reis também nos explicava que há juristas que falam que não é inconstitucional essa decisão do Congresso. Ele corre o risco de perder no Supremo. Ele corre o risco de perder. Agora, se ele recorre, Fabíola, supõe-se que o governo se informou a respeito da tendência do Supremo nessa matéria. Deve ter feito a sua pesquisa sobre a jurisprudência, outros casos que eventualmente tenham sido analisados sobre a mesma matéria ou assuntos correlatos, né? Há hoje um aparato muito profissionalizado na Advocacia Geral da União, né? E um bom contato com o Supremo Tribunal Federal também, né? Muito bom, muito azeitado. O próprio Lula tem interlocução com ministros do Supremo. O ministro Jorge Messias, que chefia a AGU, ele conversa com os ministros, ele mantém um diálogo muito fluido com os ministros do Supremo. Então, se o governo recorre, é porque tem a percepção de que pode ganhar. Se recorrer para perder seria um gesto suicida que eu, na minha ingenuidade, suponho que o governo não executaria. Ele não daria esse passo se não tivesse mínima segurança
sobre a possibilidade de êxito no Supremo, né? Agora, se ele recorre, Fabiola, se ele opta por essa briga, ele vai incendiar o Congresso, ele vai acirrar os ânimos, né? E aí pode ser que seja mais difícil para ele obter o que gostaria de aprovar nesse segundo semestre de 2025 no Congresso, sobretudo a proposta que isenta do pagamento de imposto de renda o brasileiro que ganha até R$ 5.000 por mês, né? Então o governo tem ainda assuntos pendentes no Congresso. Então o Lula precisa avaliar o passo que vai dar. Aí, bom, o Josias estava falando e o Abrúcio aqui mexendo a cabeça e já falando, é isso, é isso. Há o acordo, então, aí, não é acordo, mas assim, quando a gente fala dessa relação do Executivo com o Supremo, e se realmente o Lula agora, com essa informação que a gente está trazendo agora, que já está na nossa página, que o presidente Lula já pediu para a AGU para justamente levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não vai mandar se o resultado não for positivo para o governo? Eu acho que no momento, os italianos usam a palavra minaccia, né? No momento da política da ameaça. Acho que o Lula tem que fazer a ameaça, por outro lado, falar assim, opa, tem problema. Porque a tendência no Supremo, olhando decisões similares em relação ao poder do Executivo e do Legislativo, seria claramente a favor de derrubar a decisão do Congresso. Mas o Supremo não faria isso em uma semana, em um mês. Tem uma agenda enorme, jogaria mais para frente. Mas a tendência, olhando para o voto dos ministros mais recentemente, seria mais nessa linha. Acho que ele tem maioria para isso. Mas o momento ainda, Fabiola, é da ameaça. O Lula tem que fazer a ameaça para dizer o seguinte, olha, vocês têm bomba atômica, né? Como Israel, já que foi feita a comparação pelo Josias, né? É Israel e Irã. Vocês têm bomba atômica, Israel tem bomba atômica, está fora do acordo de proliferação de armas nucleares, etc. Vocês atingiram a gente, mas vocês não têm certeza se nós ainda temos urânio enriquecido. Então está num jogo de ameaça. Ainda não dá para saber exatamente o que vai ocorrer. Eu acho que essa reunião de hoje, essa audiência pública sobre as emendas, ela é um fato político muito importante. Então nós vamos ter aí, digamos, 1 ou 2 semanas de muita ameaça recíproca. Qual vai a decisão? Eu não saberia dizer, mas eu acho que a tendência no Supremo seria, digamos, votar contra o Congresso neste ponto, olhando para o que eles têm tomado de decisão em relação ao raio de poder. Veja, basta ver o que o Flávio Dino colocou para essa audiência. O Flávio Dino colocou para essa audiência, claramente, que a questão da emenda ser impositiva. Ou seja, o Supremo está discutindo, inclusive, qual é o limite do poder legislativo no Brasil frente à Constituição. Então, acho que tem essa discussão. Agora, esse jogo de ameaças vai ter aí idas. Ontem ele deu entrevista aqui no UOL, eu não sei nem, a gente tem esse VT, eu acho interessante esse VT do Lindenberg. É interessante ontem, que eu acho que é bem nessa linha do que o Lula está dizendo. Ele disse que o governo tem a obrigação de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o que ele disse. Esse caso do IOF, deixa eu te contar a barbeiragem. Porque não só o Poder Executivo tem um direito, como tem a obrigação de entrar no Supremo. Você sabe que a lei que instituiu o IOF dá o seguinte: o IOF é competência exclusiva do Poder Executivo. A lei diz, olha, tem um limite aqui e o Poder Executivo pode mexer. Todos os governos assim o fizeram. Ele falando que tem a obrigação, foi... Mas eu acho que ainda está no jogo de ameaças. Ele tem que mostrar ao Executivo que tem alguma bomba atômica, se o Legislativo... Porque é bom lembrar, todo mundo sabia que o decreto do IOF ele ia cair. Mas qual é a combinação? Queria demorar mais umas 2 semanas para acertar um pouco o jogo frente à MP que o governo mandou ao Congresso, certo? O que foi surpresa? Não era isso a surpresa. A surpresa foi a data e o modo pelo qual o deputado Hugo Mota fez a votação. A data muito antes do combinado e o modo com votação remota em pleno São João. É isto. Vamos combinar isto. Então, ele quis mostrar que, usando um pouco a comparação do Josias da briga, ele disse, olha, eu bati num menino antes, eu posso bater mais. E o Executivo tem que mostrar, você bateu, mas eu também tenho aqui um coleguinha, que é meu amigo, que é musculoso. Então, eu acho que está neste jogo. Qual vai ser a decisão final? Vai depender de um cálculo de ganhos e perdas entre Executivo e Legislativo, que eu acho que ainda não está feito. Só falar uma coisa para você, acaba de cair mais uma notícia que está na nossa página,
que o presidente da Câmara, Hugo Motta, e do Senado cancelaram de última hora a ida ao Supremo Tribunal Federal para audiência. Tá, e o Josias já começa a rir. Que seria debatido justamente o pagamento das emendas parlamentares impositivas. Gente, a briga, Josias, está aí clara, a gente está vendo, né? Eles dois cancelaram a presença de última hora, chegaram a confirmar que participariam, a gente falava agora há pouco sobre a presença deles, e resolveram enviar apenas os advogados da Câmara e do Senado. A audiência foi convocada pelo Flávio Dino. Era o que estava previsto. Era o que estava previsto inicialmente. Os advogados iriam e eles disseram, não, vamos nós. Era uma valentia muito impressionante, porque essa audiência convocada pelo Flávio Dino, o que irritou os presidentes, os chefes da Câmara e do Senado, foi o fato de que o ministro convidou para essa audiência pública pessoas majoritariamente contrárias à atual sistemática de deliberação de emendas parlamentares. São pessoas críticas a esse modelo que impõe a liberação de verbas sem que os responsáveis pelo gasto, os parlamentares, se responsabilizem pelo resultado. Então, iam lá o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre. Seria fabuloso que os dois levassem a cara à vitrine, fossem à boca do palco para expor as suas razões. Agora, no mesmo dia, por isso eu disse mais cedo, Fabiola, que os deuses das arcas públicas operaram nesta sexta-feira para enviar a Polícia Federal para uma batida policial e foram encontrados maços de dinheiro, notas de 50, de 50 mil, de 100, 50 mil reais numa gaveta dentro de um guarda-roupa e um escândalo envolvendo deputado, prefeitos. Então, é nesse dia que o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre irão ao Supremo para defender a manutenção dessa sistemática que obriga a execução de emendas parlamentares. Eles parece que enxergaram o inconveniente da presença no Supremo num dia como esse, né? É uma pena, porque certos políticos eles tratam a valentia como uma qualidade fugidia. A valentia some no momento em que eles mais precisam. Agora era a hora deles irem ao Supremo e sustentarem os seus pontos de vista. Mas, infelizmente, Fabiola, a valentia some. Na hora que ela precisa aparecer, ela some. Estão medindo forças, né, Abrúcio? Agora, quem tem mais força aí? É o Supremo? É o Lula? Ou é o Congresso? Na verdade, todos perdem com esse jogo. Eu acho que quem tem mais força é o eleitor e a sociedade. Essa coisa das emendas está cada vez se tornando uma bola de neve cada vez maior. E vai ter movimento da sociedade na campanha de 2026 contra isso, muito forte. E candidato a governador e presidente, sobretudo candidato a presidente, ouçam meus candidatos, vão ter que falar sobre as emendas. Então, o que o Congresso está fazendo é, em vez de tomar uma decisão para garantir os dedos para perder os anéis, ele pode estar perdendo os dedos e os anéis. Então, acho que também há uma irracionalidade do Congresso nessa ação. O Eduardo Cunha, vamos lembrar, foi extremamente poderoso. Onde ele está agora? Política é assim. Ibsen Pinheiro, o Josias deve lembrar, foi extremamente poderoso. O que aconteceu com ele? Então, a gente tem que pensar um pouco que o Congresso perdeu a mão nesse processo. Claro que o governo está fragilizado, é um governo num país com polarização, um governo com baixa polaridade, tudo isso. Mas existe um sentimento hoje que não é a briga contra o governo. Existe um sentimento que é a briga contra esse modelo de emendas. Gente do bolsonarismo, se voltar ao poder, vai querer derrubar as emendas também. Porque isso virou um sistema que dá ao Congresso um poder sem responsabilidade. E, olhando para a Constituição, todo poder tem que ter sua responsabilidade recíproca. Então, isso vai crescer cada vez mais. Se o Congresso quiser evitar que, digamos, tenha uma decisão mais forte do Supremo, uma decisão, digamos, de bloqueio de emendas em 2026 pelo Executivo, ou pior, uma decisão do eleitor ou da sociedade pressionando essa discussão das emendas, faça uma reforma das emendas. Olha, a emenda é importante, etc., mas faça uma reforma e mostre que o Congresso é capaz de ter poder e responsabilidade ao mesmo tempo. Porque esse discurso do Congresso, com cada vez mais poder e cada vez menos responsabilidade, uma hora
Pode ser não nesse governo, mas uma hora vai enfraquecer o Congresso, vai derrubar os Eduardos Cunhas, porque já caíram muitas vezes Eduardos Cunhas.